Olá, amigos do Canal X, tudo bem? Obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Hoje o nosso entrevistado, ele é delegado de polícia de Xanxerê, Dr. Albino de Souza Araújo. Falar um pouco sobre a sua vida, falar um pouco sobre a delegacia de polícia, tudo que se refere à sua vida aqui em Xanxerê. Tudo bem, doutor Albino? Prazer ter o senhor aqui no Canal X. O prazer é meu, né? Aqui comparecer, visitar o meu amigo de longa data aqui, né? Estamos há muito tempo trabalhando juntos. Isso. Qual coisa, doutor Albino? O senhor não é natural de Xanxerê? Não, eu sou gaúcho. Né? O senhor é gaúcho? Sou gaúcho, aqui, mas aqui da Barranca do Uruguai, aqui, né? Sou natural, na verdade, de São Valentim, né? Que agora até já é Chinalzinho, na verdade, na época era distrito, né? Só que fui, por questão fui registrado em Erval Grande, na verdade eu sou natural de Erval Grande. A sua infância foi lá nesse local? Exatamente, eu sou descendente de uma grande prole, né? Somos em 10 irmãos, tínhamos um modo rural, que é uma colônia, né? Sem dúvida. E o senhor trabalhava na colônia? Trabalhei na colônia até os 18 anos, aí servi o exército, e o exército tinha aquele poder do tipo aquela separação do prato e poder, né? Até os 18 anos a gente trabalhava, o pai era que administrava todo. Aí quando dá essa cisão que tu vai ao exército, quando tu volta, né? Era um marco que tinha de independência, e aí cada um tinha que buscar então o seu caminho, o seu espaço. E daí o senhor foi para que tipo de espaço, assim, vamos dizer? Onde o que me surgiu, e na oportunidade eu fui encontrar um espaço na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então o senhor começou como um brigadiano? Exatamente, eu comecei como soldado, fiz a seleção, já na época tinha, hein? Sim. Naquele tempo. Fiz a seleção em Erechim e fui designado para Três Passos, lá na fronteira com a Argentina, onde eu comecei minhas atividades. Foi um período difícil, ficamos 2 anos construindo o quartel, fui selecionado e trabalhava como servente e pedreiro, na verdade, né? Fazia um pouco de tudo. De tudo. Isso. Aí, após construir o quartel e tomarmos posse, a gente foi fazer então o curso de polícia que todo REC fazia. Essa é a minha curiosidade, doutor. O senhor estava dentro da Brigada Militar, o senhor era do Rio Grande do Sul, aí o senhor fez concurso? Não, como é que é essa história para ser delegado de polícia daí? A história é longa, né? Eu entrei, na verdade, na época a gente tinha o curso de admissão, né? Que era o máximo que tinha, né? Nas localidades mais afastadas. E aí, eu sou muito grato, né? À Brigada Militar, porque... Quantos anos o senhor ficou na Brigada? 21 anos. 21 anos. Eu entrei como soldado e quando eu vim para Santa Catarina, né, eu já era segundo-tenente. Nesse meio tempo, eu fiz o curso de cabo, eu fiz o curso de sargento, e quando vim para Erechim, já consegui fazer, então, o curso de Direito na Universidade de Passo Fundo, né? Não, o senhor era advogado. Sim. Não tinha sabia disso? Não, eu me formei pela UPF. Na época, né, mais ou menos, quase a época da tua faculdade, era muito difícil, né? Porque, sim, não tinha. Não tinha, era distante, eu fazia todo dia 80 quilômetros de ida e de volta, 160, né? Uma Kombi velha, né? E levava mais alguns colegas policiais, alguns professores, e eu fazia faculdade de manhã e trabalhava na parte da tarde. Então, mas... Foi sofrido, mas foi divertido. Foi sofrido, porque na época era muito difícil, né? Sim, sem dúvida. Uma faculdade. As faculdades, se não era as federal, era muito cara também, né? Além de ser cara, distantes, né? Hoje tem faculdade, né? Na porta da gente. Mas só daí a entender, doutor, como é que o senhor passou daí pro concurso para delegado? Bom, aí eu tinha um canudo, né? Então a minha faculdade foi, assim, digamos, muito limitada em decorrência, não que não tivesse bons professores. Eu morava longe, na época não tinha a internet, havia bons autores, obras excelentes, mas caríssimas, né? Claro. E tinha uma biblioteca em Passo Fundo, da qual eu não tinha acesso, né? Então foi aquele conhecimento único e necessário para ter o canudinho, né? Aquele canudinho, e aí eu me formei em 83 e comecei então a estudar por conta própria, né? Buscando alguma obra aqui, outra colar, e fazer concurso. E aí o que vinha pela frente, fiz vários concursos para o Ministério Público, para delegados de polícia, inclusive no meu estado. Então quer dizer que o senhor não passou no primeiro, então? Não. O senhor continuou tentando? Não. Continua, a história continua. Já naquele tempo, os concursos... Já era concorrido, eram concorridos, eram bastante concorridos, né? E aí
eu tinha feito no Rio Grande do Sul um concurso bem concorrido e tinha me eliminado numa entrevista, né? Estava bem classificado, inclusive dentro de vaga, era um tipo de uma entrevista coletiva na época que eles faziam, né? E eu era da Polícia Militar, já naquele tempo tinha uma certa, não digo desavença, que o Rio Grande do Sul, né? na verdade, o Rio Grande do Sul, eu trabalhei lá e digo para os senhores sinceridade, houve sempre uma diferença entre Polícia Civil e os brigadianos. Tinha. Sempre teve. Então já tinha esse pequeno quesinho, era uma banca formada por 7, que é contra mentiroso, mas também não vou mentir, vou mudar o número. Eram 7, 4 delegados, tinha o presidente da OAB, um sociólogo lá, eu não sei mais quem. E eu acabei me desentendendo com um delegado que nem era o chefe da banca e, consequentemente, já em virtude disso, ele foi me levando com um caminho ruim e eu, para não ser incoerente, acabei dando uma resposta que eu desagradou e aí eu acabei errando. Aí estava aberto o concurso aqui em Santa Catarina. Como eu tinha me preparado, eu só tive, então, que estudar conhecimentos gerais, né, que era daqui, né, e tive sorte, foi um concurso bem concorrido, nós éramos mais de 1000 candidatos, nós passamos na prova de conhecimentos jurídicos em 22 candidatos, e depois física, psicotécnica e exame de saúde ficamos em 12. Foi um concurso bem chutinho, né? Passamos em 12 só, né? Era uma academia bem pequena. E aí, quando é que o senhor assumiu a delegacia? Assumi 1º de outubro de 90 em Xaxim. Em Xaxim. Xaxim. Minha primeira comarca foi Xaxim. E quando de Xaxim, o senhor veio para Xanxerê? Porque, na verdade, é o meio termo, né? Quer dizer, você está em Xanxerê, está em Xaxim? Mas eu fiquei, na verdade, 2 anos, né? Só em Xaxim. Aí fiquei um período acumulando, Xaxim e Xanxerê, e depois eu me mudei para cá. Então, na verdade, eu estou em Xanxerê há 27, 28 anos. Evidentemente que nesses 28 anos eu trabalhei em Chapecó, eu trabalhei na Ponte, eu trabalhei em Concórdia, eu trabalhei em Campos Novos. Mas aí a família não mais tirei daqui, né? Então a família, porque era uma questão difícil, já os filhos já estavam adolescentes, pré-adolescentes, e nós temos mais facilidade de interação social, até pela atividade que nós desempenhamos, né? Os filhos reclamavam muito, né? Porque eles têm mais dificuldade, né? Os amigos e coisas. Então decidimos com a mulher de que eu ia e eles ficavam. Como é que o senhor assumiu algumas vezes a delegacia regional? 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Como é que foi esse trabalho, doutor, frente à delegacia regional? Foi verdadeiramente gratificante, né? Na primeira oportunidade que eu assumi, o governador era Esperidião Amin e nós, a época estava começando a informatização, né? O governo anterior também tinha feito um trabalho muito bom na área da segurança pública, no que dizia respeito às instalações físicas. Tu lembra que eram precárias, né? A gente trabalhava em garagem, em porão, enfim. E foi construído inúmeras delegacias. E aí tinha chegado o momento da informatização. E foi nesse período que nós criamos uma rede interna de intranet. Foi o primeiro órgão do Estado, a primeira secretaria do Estado de Santa Catarina a ter uma rede própria. Isso queria ter uma certa inveja entre as demais secretarias, principalmente a da Fazenda, que era a que mais tinha que se... Então, foi um período assim gratificante de grandes conquistas. As dificuldades sempre foram inerentes. E agora, recentemente, então, aí no último governo do Raimundo Colombo, eu fui convidado por um mandato tampão aí e fiquei aí 2 anos e meio, então, à frente da regional. Foi um momento mais difícil em virtude da carência de pessoal e escassez de recursos, de novo. Mas mesmo assim, a gente conseguiu bastante coisa, né? Nós conseguimos melhorar consideravelmente o efetivo, principalmente o efetivo em todas as 4 delegacias de comarca, qual seja Ponte Serrada, Abelardo, Xaxim e Xanxerê. Colocamos em prática a delegacia da mulher, em instalações próprias, que não eram lá adequadas, mas passou a funcionar. E também, mesmo dentro da carência de recursos, nós conseguimos reformar todo o prédio da Delegacia de Polícia de Bom Jesus, onde inclusive se criou uma celema. A delegacia foi interditada pela vigilância sanitária devido às más condições, né, de funcionamento. Aí foram obrigados a fazer outra. Havia muita infiltração, né? E nós tivemos que tomar uma decisão um tanto radical, que desagradou a princípio a comunidade lá. Tivemos que trazer os policiais para a sede aqui da regional para reformar.
E isso aí deu uma celema danada que eu tinha desativado. A delegacia, na verdade, não era, né? Foi parar até no secretário e fui cobrado, mas felizmente, né, tivemos a colaboração aí na época, o secretário do desenvolvimento do Jornal do Oeste, que era o Edgar Jordani, a qual eu sou deveramente grato pelo empenho dele. Ele conseguiu, através do fundo social, uma verba, e aquilo que era para fazer um pequeno remendo na delegacia, nós fizemos uma reforma geral na delegacia. Então, a delegacia está lá nova, funcionando, que para 10 anos eu tenho certeza que não vai. Então, nós resolvemos um problema por um período considerável. Doutor, a criminalidade em Xanxerê, ou a criminalidade no Estado, o senhor que é policial civil, como fazer para combatê-la e modificá-la ela no estado que se encontra? Bom, tu sabe que hoje não há mais, uma época a gente tinha, principalmente as comunidades no interior, cidades menores, né, não sentiam o efeito da criminalidade. Hoje, né, não há mais, né, ao contrário, esses grupos criminosos, esses grupos organizações criminosas até procuram muitas vezes municípios menores, onde o aparato policial é mais acanhado e eles têm supremacia, né, de armas e equipamentos. Aqui, Alhures, aí, então, vem tomando conta do nosso. Então não há mais aquela sensação de segurança em qualquer ponto. Eu digo que Santa Catarina, em que pese a criminalidade ser alta, ainda é um asas a nível do Brasil. Ainda é um asas, porque lá a organização criminosa, sim, mas nós temos conseguido a resolutividade desse delito em patamares altíssimos, principalmente nos crimes contra a vida, né, que no Brasil é vergonhoso, é muito baixo, né? Nós, em Santa Catarina, estamos entre 75% a 83%, 85% dos homicídios são esclarecidos e apontados os seus autores. Mas se depois o cara vai ser condenado, é outra história. Tem o devido processo legal com um amplo defesa e contraditório, mas a princípio são apontados. Então, mas mesmo assim nós temos que avançar. Eu acho que estamos passando por um momento muito difícil a nível de Estado, a nível de país, porque nós estamos com aquela visão de resolver graves problemas sociais com base no Código Penal. Não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos. Não adianta criminalizar problemas que têm que ser resolvidos por outras esferas do poder, né? É tão fácil tu criminalizar, e hoje os executivos são muito astutos nesse sentido, tu criminaliza e diz, não, agora o problema é da polícia e da justiça. Não vamos chegar a resultado nenhum desta forma. Há muita lei, e a sociedade cada vez querendo mais, querendo que prenda mais. Esse é um custo altíssimo para nós, o preço é caro para nós. E ainda, se tivesse cumprido a sua finalidade, que seja a ressocialização ou a reinserção social, era isso que eu queria dizer para o senhor. A cadeia disciplina, já que o senhor falou? Muito pouco. Porque misturou os diferentes. Uhum. O grande problema é que misturou os diferentes. Uhum. Né? Hoje o cara que cai preso, acidentalmente, às vezes, por um fato grave, mas acidentalmente na vida dele, ele, em alguns presídios, nem todos, mas quase na grande maioria, tem um comando intramuros. Ou ele faz parte de alguns desses grupos e, consequentemente, ele tem benesses, tem benefícios, segurança, e isso tem um custo, ou ele fica vulnerável lá dentro, como você disse. Então esse é o grande problema, que o nosso sistema prisional não está mais recuperando em face de ter se misturados hoje pessoas diferentes. Nós teríamos que ter um sistema mais amplo, mais cadeias públicas, para que esses delitos de médio potencial ofensivo fossem cumpridos conforme a LEP prevê, né? Na região dele. Eu estou vindo preso daqui, de lá, incomodou aqui, manda para lá. Só transfere problema. A verdade, nós sofremos isso porque presos que deu problema no sul, no norte, na capital, vieram para o oeste. Resolveu? Não, só saiu de lá. Só transferiu o problema. E o pior, além de transferir o problema, veio dar aula, né, aqui de como se enfrentar a polícia com técnica, como enfrentar o macro sistema e desafiar o governo. Então nós estamos num caminho complicado e eu acho que vamos demorar um certo tempo aí para nós visualizarmos. Doutor Albino, o senhor é um homem preparado. O senhor teme a morte, não teme a morte? O que o senhor acha sobre a palavra morte e sobre isso tudo? Não.
eu não digo a morte, eu disse, tem medo. O medo é que nós diferencia dos demais animais, né? Então, o que nessa atividade policial, o cara não pode ser covarde. Né? Agora dizer que não tem medo, claro que a pessoa tem medo. Né? Só não tem medo férias irracionais, nós somos racionais. Então, temer a morte não, porque nós temos o ciclo da vida, nós temos uma parábola. Né? Uma coisa que eu peço, porque nesse longo da minha vida, nas minhas limitações, eu sempre fui, onde via um problema, eu procurei ser uma solução. Né? Então eu jamais gostaria de definhar, né? De definhar e passar a ser um problema para alguém, né? Então quando chegou a minha vez, eu gostaria que ela fosse meio rápida, né? Não tem uma morte, né? Acho que E a vida após a morte, doutor? Eu sou católico, né? Eu sou católico, né? E não tenho motivo, embora cientificamente é algo complexo, respeito os ateus, né? Respeito as outras religiões, fui criado na religião católica e se há a vida, a lei morte, não sei, mas também não vou desafiar. Doutor Albino, Canal X quer agradecer, fica aberto a sua imagem para o mundo inteiro, dessa excelente pessoa que é o senhor. Eu agradeço pela oportunidade e dizer que, embora eu não seja natural de Xanxerê, eu sou um filho por adoção. Estou aqui há 30 anos, né? E aqui eu criei meus filhos, aqui eu fixei residência e aqui eu acabei criando raízes, né? E a vida continuo trabalhando, cumprindo com o meu dever como cidadão, num misto de prazer e necessidade. Né? Tem uns caras, eu sou criticado por alguns, né? Mas primeiro, eu gosto de trabalhar, gosto do que eu faço. E entendo que todo o cidadão que pode desenvolver alguma coisa deve dar sua cota de contribuição, né? E também trabalhar é uma necessidade, né? É uma necessidade. Podia me aposentar, mas aí o se aposentar é encerrar esse ciclo produtivo, né? Eu não estou preparado para isso, né? Então, se eu me aposentar, eu ia ter que encontrar alguma outra atividade, que foi o que sempre norteou a minha vida, desde da pré-adolescência, adolescência e infância e por aí afora. Então, a vida continua e então eu sou crente nos pais católicos, num único Deus, né? Ou numa força superior que nos guia e nos orienta. E a vida segue. E também sou muito grato à comunidade aqui de Xanxerê, que me recebeu tão bem, e estamos há tempo aqui interagindo, né? Então, só tenho a agradecer e dizer que a vida segue. Obrigado, doutor. Eu que agradeço.